Professor Mário Visioli, prazer tê-lo aqui com a gente nesse seu depoimento. Gostaríamos que o senhor começasse falando sobre a sua família, a senhora é aqui de Piracicaba, mas como é que o senhor chegou na Faculdade Odonto de Piracicaba, senhor? Bom, naquela época, Piracicaba só tinha a Exalc. E eu sou de uma família, meu pai não era exatamente pobre, mas não tinha condições de manter, por exemplo, a mim fora da cidade, estudar em outro local. Então, quando eu me formei no antigo científico, né, eu fiquei meio desnorteado, não tinha para onde ir, porque eu não queria ser engenheiro agrônomo, não era a minha área. E não havia outra coisa para fazer. E uma manhã eu me levantei no ano de 56, no final de 56. E fui ler o jornal e vi que iria ser colocada, né, fundada aqui uma faculdade de farmácia e odontologia. Falei, bom, eu vou esperar então, né? E demorou. Mas quando chegou no mês de março, abril de 57, a faculdade foi aberta para as inscrições para o vestibular. Então eu fiz a minha inscrição no prédio antigo, lá no centro lá da cidade. E fui aprovado no vestibular e começamos as aulas em julho de 57. Quer dizer, tinha aquele ano, metade do ano, não tivemos férias, só paramos no Natal e Ano Novo e seguimos até completar o primeiro ano. E aquele primeiro ano foi muito especial por uma razão simples. Éramos 24 alunos e duas moças que vieram do Panamá, 26. E os professores, chefes das disciplinas, vieram todos de São Paulo ou de fora, de Ribeirão Preto. E os assistentes foram contratados de profissionais que trabalhavam aqui na cidade já. Então eram todos relativamente moços. Então, entre a turma de alunos, a primeira, e os assistentes da própria cidade, que também eram quase da nossa idade, um pouco mais velhos, nós formamos uma amizade muito grande. Então, terminavam as aulas, a gente ia para os barzinhos da cidade, tocar violão, era uma beleza. E assim foram os primeiros 3, 4 anos da faculdade. Depois aumentaram o número de vagas, né? Começou a crescer a faculdade, havia muito mais, digamos assim, conhecimento da cidade conosco, porque no começo quase ninguém sabia que tinha uma faculdade de odontologia aqui. E assim foi, e aconteceram muitos casos, até hilários, para dizer a verdade. Não sei se vem ao caso aqui. Sim, pode nos contar. Por exemplo, assim que a faculdade foi aberta, né, inaugurada, começaram as aulas, tudo, o centro acadêmico da Exalc veio nos visitar. Nós fundamos o Centro Acadêmico 21 de Abril, eu fui o primeiro secretário do Centro Acadêmico. E eles propuseram uma competição esportiva entre as duas faculdades. Eles tinham 1.000 alunos, nós tínhamos 25, 26. Então propuseram 13 modalidades. E, por incrível que pareça, nós ganhamos 7 e eles ganharam 6. No ano seguinte propuseram de novo e deixaram o futebol para a última modalidade a ser disputada.
e chegou 6-6. Aí o jogo entre nós e a Exalc foi no campo do 15 de novembro antigo. Não, nem lá, onde hoje tem um Hoje é o supermercado. mercado, sim, no centro. E nós ganhamos de 6-0. Começou uma gozação natural, né? O rapaz quebrou um pau. Eles fizeram até o enterro da faculdade, passaram em frente à faculdade à noite com caixão. Foi os jornais da cidade até começaram a ficar assim, preocupados, porque... Mas o que a gente podia fazer? Eles que ficaram bravos, porque não tinha cabimento ter 1000 alunos perder de 20 e poucos. Né? Mas de qualquer forma, no fim das contas, tudo se arrumou. E o professor Liberale, que Deus o tenha, ele tinha uma inteligência como poucas pessoas têm. Então, uma das primeiras coisas que ele exigiu dos professores da faculdade, da época, foi o seguinte: eu quero todos os assistentes a serem contratados de agora em diante sejam egressos daqui, da faculdade. E então, aí, quando nós nos formamos, já em 60, né? 57, 58, 60. Primeira turma, 60. Era a primeira turma. Uma boa parte dos meus colegas, e eu inclusive, fomos requisitados. E essa política continuou, porque naquela época bastava uma indicação do professor, porque a faculdade pertencia a um órgão do Estado de São Paulo, que eu não me lembro, não me recordo do nome, mas era o que geria as faculdades do interior que não eram ligadas à USP. Só havia a USP naquela época. Então bastava a indicação do professor, tal aluno é bom, então a gente tinha um período de 1 ano probatório, voluntariado, né? Até que no ano seguinte o professor falar serve ou não. Então não havia necessidade, como hoje, de concurso. Mas de qualquer forma, eram todos alunos daqui, com a filosofia daqui, era o que o professor Liberale queria. Então você pode ver que muitos da minha turma, se eu bem me recordo, o professor Oreste, Sim, o professor Mazoneto, sim. o professor a Marilu, a Maria de Lourdes, enfim, uma grande parte, né? O professor Wilson Marque, O Wilson Marques, Darcy Nauer. Nauer, havia mais, viu? Divaldo Gonçalves. Sim. Enfim, acho que metade da minha turma ficou aqui como professor. Né? Então, na realidade, o que era a faculdade na época e o que é hoje, claro, são 50 ou mais anos, né? Modificou bastante. Mas eu me recordo que quando surgiu a notícia, 10 anos depois que a faculdade abriu, em 67, que a faculdade ia ser incorporada à Unicamp, por vontade do professor Liberale. Foi uma revolução na cidade. Muitos não aceitaram, né? Olha, para dizer a verdade, todos não aceitaram, não aqui dentro, Sim. a cidade, a sociedade aí fora. Os jornais desceram uma campanha contra, porque todo mundo julgava que a faculdade iria ser levada para Campinas. E não adiantava dizer que não era isso. Né? Eu me lembro que no Salão Nobre do Prédio Velho, lá houve uma reunião que o professor Liberale convocou para os jornalistas, as rádios, enfim,
as autoridades da cidade para explicar o que ia ser feito. E assim foi feito, mas mesmo assim muita gente ainda achava que depois de acalmada aquela primeira onda, né, de protesto, no ano seguinte a faculdade ia ser mudada. Mas depois que eles viram que isso não aconteceu, felizmente, né, então tudo ficou em paz. E a faculdade, até que em 1970, por aí, o prédio antigo ficou, já não estava cabendo mais para o que a faculdade pretendia. Então foi engraçado, porque iria ser construído o prédio novo. Mas então a diretoria da época convocou todas as disciplinas e disse, olha, tal disciplina tem tanto de área no prédio novo. Façam uma planta do que vocês acham que deve ser os seus laboratórios, enfim. E quando cada um fez aquilo e apresentou o plano, os engenheiros ficaram malucos, porque tinha mais banheiro do que qualquer outra coisa. Mas aquilo não podia dar certo, né? Então, um engenheiro especializado tomou assim, né, e foi apresentando. Ninguém ficou satisfeito, porque todo mundo queria mais. Mas, no fim das contas, acabou ficando o que ainda hoje deve estar, que as áreas não mudaram muito, né? Professor, o senhor teve esse privilégio de estrear na faculdade, né, primeira turma, e estou imaginando que muitas coisas eram improvisadas ou estavam sendo começadas. Sim. O senhor lembra de algum detalhe das aulas, como funcionava o começo lá? Veja, os laboratórios, para aquilo que era exigido no momento da primeira turma e tal, eu vou dizer para você, não era nada deficitário do ponto de vista do aprendizado, não. Claro que eram acomodações, digamos, menores, né? Por exemplo, o laboratório de anatomia ficava no fundo do edifício, de um lado quase, mas era o suficiente para aquilo da época. E só houve um problema. Eu fui, em uma ocasião, o presidente do centro acadêmico se afastou, o vice-presidente também, eu que era o primeiro secretário, acabei tendo que responder pela presidência do centro acadêmico. E nós estávamos já no terceiro ano, que era o ano em que deviam se iniciar as clínicas. E fevereiro nada, março nada, abril nada. Então ia haver uma reunião da congregação e eu, como presidente do centro acadêmico, tinha que comparecer. E foi a única vez que eu tive uma pequena altercação com o professor Liberale, porque eu tinha que responder pelos meus colegas que estavam atrás de mim. Falaram, você tem que ir lá, você tem que exigir que essas clínicas sejam aprontadas. Bom, eu me sentei ao lado, eu me lembro até hoje, do falecido professor Alfredo Reis Viegas. Ele era professor da odontologia social. E era uma pessoa inconfundível. Então chegou um momento em que na pauta estava a discussão sobre as clínicas. E aí o professor Liberale me deu a palavra para externar o que é aquilo que os alunos pensavam. E o professor Viegas me cutucava por baixo e falava, meta o pau. Ele era...
E o professor falou, o professor Liberado falou, mas vocês estão reclamando, vocês têm os manequins para praticar, enquanto não sai a clínica. Daí eu me lembro que eu falei para ele, professor, manequim não reclama. O Viegas... E os outros professores olharam assim para mim, porque o professor Liberal era autoritário, era um respeito com ele. Eu mesmo não sei como é que eu falei aquilo, mas eu tinha que falar, né? Mas no fim, as clínicas foram inauguradas, só funcionavam nas segundas, quartas, sextas e sábado, até o meio-dia. E logo que foi anunciado que as clínicas estavam funcionando, eu me lembro, foi numa quarta-feira à noite, e era a clínica de cirurgia, de extrações dentárias mais, né? Tiveram que isolar a rua do prédio velho de pessoas que se formaram lá para... Então, a minha turma, que foi a primeira da faculdade, extraiu, segundo, não tenho certeza se é verdade, mas segundo o que foi informado depois pelos serviços sociais, né, da faculdade, extraiu cerca de 10 mil dentes nos 2 primeiros anos. Porque foi uma revolução na cidade, né? E essas coisas, essas reminiscências, a gente tem tanta coisa que se eu ficar aqui contando vai até... Mas olha, tem um ponto que o senhor já citou, da capacidade esportiva, né, dos primeiros alunos. Nós já tivemos outros entrevistados aqui nesse projeto. O professor Oreste Benatti era nadador. Ele, né, era campeão brasileiro. Isso. Ele e o Nivaldo Gonçalves. O Nivaldo do basquete, né? Quem mais o senhor lembra dos atletas da sua turma aí? Da minha turma, nós tínhamos... Bom, eu joguei futebol semi-profissionalmente e profissionalmente também no noroeste de Bauru. Eu fui companheiro do Pelé lá. O Pelé, ele tomava café da tarde na minha casa, a minha mãe, porque ele era uma pessoazinha comum, igual qualquer outro, e pobre. Então, quando nós nos reuníamos para jogar futebol, lá em Bauru, num campinho que tinha à frente da minha casa, ele vinha jogar também. Num determinado momento, naquela época, era comum se tomar café à tarde, depois do almoço, lá pelas 3 horas. Então, o pessoal ia tomar café, ele não tinha condições, ele sentava na calçada da minha casa, em frente da minha casa, e a minha mãe ficava com dó de... Vocês eram meninos? Qual era a idade? Né? Ele tinha 14 anos, eu tinha 16. E então a minha mãe muitas vezes dava café com leite para ele, pão. E logo depois disso, 1 ano depois, o meu pai se mudou para cá outra vez. E eu tive a notícia pelos amigos que eu deixei lá, que me escreviam, né, que ele havia ido jogar no Santos. Depois de muitos anos, o Santos Futebol Clube veio jogar aqui com o 15 de novembro e ficou hospedado num hotel, eu não me lembro o nome, Esplanada, em frente ao mercado municipal, na rua Governador. E a minha mãe falou, será que o Pelé ainda conhece nós? Eu falei, claro, que fazia uns 4, 5 anos. E eu consegui falar com ele, ele mandou um bilhetinho para minha mãe de agradecimento. Ele falou, eu não posso sair, senão eu ia ver. Mas então, e havia o Francisco Santana, o Chichico, era o centroavante titular do 15 de novembro. Ele estava na nossa turma. Não chegou a se formar. Acho que no 3º ano ele teve que ir embora da cidade, algum problema que ele teve aí, que eu não sei bem qual foi.
Mas eu jogava futebol e tinha muitos jogadores. Você vê, a gente ganhar de 6-0. Coincidiu que uma grande parte dos que entraram no primeiro, segundo, terceiro ano eram bons jogadores de futebol. Tinha o Nascimento, que era titular de basquetebol, né? Chegou à seleção brasileira, caramba. Então, era uma turma boa. Depois, com o tempo, as coisas foram... Quando começa muita gente, perde-se aquele espírito de, sei lá, de amizade, de... Mas os primeiros anos foram muito bons. O Nivaldo e o Oreste ganharam todas as competições que nós tivemos. Naquela época existia os Jogos Universitários Paulistas do Interior, era o JUPI. Então, cada ano era em Ribeirão Preto, Araraquara, enfim, aqui também outro. E nós ganhamos muita coisa, apesar de sermos poucos, né? Mas depois, com o tempo, a turma foi ficando mais velha e os que entraram já não eram assim tão... É mais ou menos isso. O senhor chegou a jogar em Piracicaba, no 15? Aqui, Joguei. Jogou? Joguei. E conseguiu conciliar a faculdade com o esporte ou teve que parar? Pois é. Naquela época, existia um processo em turmas. Os treinos do 15 de novembro eram sempre depois das 4 horas. E as clínicas, ou dependendo do tipo de aula, era dividida em turma, então uma turma ia da 1h30 às 3h30, outra turma das 3h30 às 5h30. Então eu pedia sempre para cair na primeira turma para dar tempo de treinar, né? Mas, em uma ocasião, também foi interessante. O professor Viegas, ele era, eu já disse para você, ele era uma pessoa fora do comum. Uma autoridade reconhecida em odontologia social no país inteiro. E na época do prédio velho, lá existia um bar na esquina da Rua Dom Pedro com a Boa Morte, que era o bar do japonês, o Bar São João. E a gente, nos intervalos, ia tomar café lá. E ele ia junto, o professor Viegas. E ele parecia mais um aluno entre nós do que um professor, embora ele fosse bem mais velho, né? Mas ele não era... Ele devia ter o quê na época? No máximo 40 anos, no máximo. Então, uma ocasião, ele apostou corrida com o Darcinal. Não sei se ele contou isso. Aquele quarteirão em frente do Piracicabano ali. Na Boa Morte. Na Boa Morte. Na Boa Morte, imagina, 9, 10 horas da manhã. Ele e o Darcinal correndo da outra esquina. Bom, ele perdeu do Darcy. E um dia ele falou para nós, não, mas eu sou bom mesmo em futebol, vamos fazer um jogo de professor contra aluno. Vamos. Eu consegui, pediram para mim, eu falei com o presidente do 15 de novembro na época, que era o deputado Bento Dias Gonzaga. E eu falei, o Bentão, eu falei com ele, professor, doutor Bento, nós estamos querendo assim, assim, assado. Ele falou, não, pode usar o campo. Quando é que vocês querem? Sábado à tarde. Aí montaram o time dos professores, né? Contra os alunos, né? Contra os alunos. Perderam de 4-1. O senhor lembra quem os professores, quem eram os jogadores, professores? Na maioria, veja bem, ele jogou, claro. Tinha o professor Bozo, meu colega da patologia, o Tico Renzi, o Zé Renzi, que era professor da pediatria. E ele foi profissional de futebol também. Quem mais jogou lá? O Nascimento, o falecido professor Aparecido Nascimento, que eu me lembro quem mais. Até o professor Nóbilo jogou. O professor Pedro Bertolini, enfim,
uma boa parte daquela turma que estava lá. Eu tenho até uma foto na minha casa ainda, eu não me recordo mais. Mas a grande maioria dos assistentes mais novos jogou na época. Isso foi lá por ano de formatura, acho que 60. O senhor citou bastante o professor Viegas, mas teve outros professores que te marcaram? Quem que o senhor queria destacar Mas aqui? então, como eu disse para você, naquela época era mais uma família do que praticamente a relação. Então, eu me lembro, havia o professor Runck. O professor Runck era um professor de materiais dentários. E eu não sei por que cargas d'água, eu não sei, eu realmente não sei até hoje. Ele não ia muito com a minha cara, ele não gostava de mim. Nunca me prejudicou, nada disso. Mas... E um dia, eu estava saindo da faculdade e o professor Runck ia atravessando a rua. Eu não sei se ele não viu, quase que ele foi atropelado por um carro que vinha vindo. E eu corri e consegui empurrá-lo. Daquele dia em diante ele ficou melhor amigo. O professor Nóbilo também me marcou muito. Mas eu não posso esquecer do professor Vidal, porque embora o professor Vidal fosse uma pessoa de trato difícil. Vidal foi o pioneiro na patologia, né? Foi ele que fundou a disciplina. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Era um cientista. Mas era uma pessoa de trato extremamente difícil. A maioria dos outros professores não gostavam dele. Não sei dizer se é razão ou não, mas ele era difícil. Por esse motivo, a disciplina de patologia nunca foi muito bem quista pelas outras disciplinas. Por razões. Primeiro, por causa do Vidal. E segundo, pela exigência que o Vidal fazia, e nós sofremos bastante com isso. Ele nos fazia trabalhar, porque ele vinha fim de semana para cá, perdão, começo de semana. Ele ficava segunda, terça, na quarta-feira de manhã, à tarde ele ia embora para São Paulo. E ele nos fazia trabalhar à noite e exigia que nós fizéssemos pesquisas e publicações no exterior, coisa que naquela época era muito difícil. E foi o que nós fizemos. Então a disciplina de patologia se sobressaía das demais aqui por essa razão. E era mais um motivo dele, porque o Vidal falava, minha disciplina... Mas com o tempo isso, quando ele se afastou, ficamos eu, o professor Bozo e o professor Valdri. Quer dizer, o senhor, mesmo sendo uma área difícil, o senhor gostou da patologia Eu desde a sempre, graduação? inclusive no último ano nosso, trouxeram uma mulher especialista em aptidão vocacional. Então ela nos aplicou uns testes lá, e daí ela chamou um por um para dizer, olha, o seu teste deu isso, a sua vocação é essa, tá. E ela falou para mim, a sua vocação é de trabalhar em laboratório mesmo. E foi o que aconteceu. Se bem que nos meus últimos 15 anos, antes de eu me aposentar, existia uma falha, eu considero, não sei se os outros, que era o seguinte, a ligação entre a clínica e a patologia era quase inexistente. E não tem cabimento, porque eu sempre costumo dizer, sem querer puxar a brasa para a sardinha, mas a patologia
é uma disciplina que congrega todas as disciplinas básicas com a clínica na área biológica. Então, eu achava incrível que não houvesse na clínica um professor de patologia. Porque o que acontecia? Vira e mexe, chegavam na minha sala, na sala do professor Bozo, do Rodrigo. Os alunos falaram, professor, tem uma lesão lá que... Então tínhamos que largar o que estava fazendo para ir lá ver, dar o diagnóstico, pegar. Então eu resolvi a clínica, participar mesmo da clínica. E durante 12, 13 anos eu participei da clínica. E eu não sei hoje como é que está isso daí, porque tem a disciplina também de semiologia que teria que fazer isso, mas na época não era feito pelo professor da época. Então hoje em dia devem ter. Tem o Orocentro, tudo, aí mudou bem. Mas naquela época era isso. Então eu não saí da patologia, mas pegava um tempo, né? Era segunda-feiras e quarta-feira. E ia para a clínica também. Lá eu fiquei durante tantos esses anos. O professor Vidal foi posso chamar de instalador, né, da patologia. O professor Bozo, me corrija, ele veio também de Ribeirão, não é isso? Veio de Ribeirão. O senhor é, então, o primeiro professor da patologia ex-aluno, não é isso? Tá? E aí ficou toda a sua experiência aqui. Inclusive, tem uma coisa, agora que você falou isso, eu me lembrei, é interessante. O professor Bozo é um ano mais velho que eu, quer dizer, ele tinha acabado de se formar em Ribeirão Preto e trouxeram-no para cá. E então ficamos, porque naquele tempo a patologia, além da patologia teórica e prática, congregava também a endodontia e a periodontia. Era uma disciplina só. Então, naquela época estavam nessa disciplina conjugada, né? O professor Vidal era o chefe, havia o professor Walter Darujo, falecido, irmão do professor Eduardo. Havia o Nascimento, o Aparecido, falecido também, e o professor Bozo. Então, quando eu fui convidado para fazer o voluntariado, eu fiquei um ano, o professor Vidal falou para mim, você que conhece o pessoal que está se formando, eu preciso de um professor para a área de endodontia e um professor para a área nossa. Veja você, traga quem você acha que pode ser, mande vir conversar comigo. E eu trouxe o professor Antônio Abbe para a endodontia e o professor Rodrigo para ficar conosco na patologia. Quando o professor Vidal saiu, as disciplinas foram desmembradas. Então, na patologia ficamos o professor Bozo, que era o mais antigo, eu e o professor Rodrigo. Aí o Oreste também eu trouxe na minha turma para... O Oreste estava ligado à endodontia, mas era mais a parte de medicações, essas coisas. Aí desmembraram, ficamos só nós três na patologia. Na endodontia, o professor Oreste, o Valdrigue foi depois, né? Não, o Valdrigue foi bem depois, 10 anos depois. Tá. O Valdrigue ficou conosco 10 anos. Então, quer dizer, toda a sua carreira, desde a formatura até... O senhor aposentou no ano de 91. 91. Foi dedicada, então, à área de patologia, certo? E a parte da clínica também, geral, né? Mas, porque eu não estava na clínica só fazendo patologia. Como qualquer outro professor, tinha que atender de tudo, né? O senhor ocupou cargos administrativos também na faculdade? Durante a Não, eu só... É meio difícil. Eu fui chefe do departamento, mas nunca quis. Uma ocasião, você deve saber,
muito bem que há política em todo lugar. Aqui não era exceção. Em uma ocasião eu fui solicitado pelo professor Simonides, que era o diretor na época, para me candidatar também ao cargo de diretor, para afastar determinadas outras pessoas que nós não queríamos que assumisse. Não vem ao caso saber os motivos, mas era isso. Então o Simonides falou para mim, olha, os alunos gostam de você, os professores gostam, os funcionários gostam, então se candidate, porque a lista tríplice depois nós tínhamos o nosso candidato. Mas era para que não houvesse o perigo de outra ala entrar na lista tríplice. E eu falei, mas eu não quero, não era minha, jamais, por vários motivos. Bem fortes, aliás, mas eu não queria nada com diretoria, nada disso. E no fim das contas eu acabei indo para a lista tríplice. E na noite em que isso aconteceu, do dia que isso aconteceu, os 3 foram escolhidos, a ala contrária ligaram para minha casa, até deputado, o Adielu ligou para mim, para que eu me candidatasse, porque eles queriam que entre os 3, que fosse eu, porque eu tinha bom trânsito com eles também, não, era coisa de política mais da cúpula, né? Mas eu falei, olha, eu não vou me prestar. Não, porque se você disser que se você está pretendendo ser a nossa turma inteira, o deputado vai conversar com o reitor. Eu digo, não quero nada disso. Eu não vou para esse lado. Mas foi, eu não tenho, nunca tive nem aptidão para esse tipo de coisa. Eu não gosto de lidar com papelada, com responsabilidade desse tipo. Falei, não, eu vou ficar lá no meu lugar e só isso. É questão de personalidade. O senhor teve esse privilégio de ter conhecido todos os primeiros diretores, trabalhado com eles, né? O senhor citou o Liberale aqui. Tem outro diretor que o senhor destaca o trabalho, que o senhor lembra, que foi bem? Olha, eu fui muito amigo do Simonides. O Simonides, inclusive, foi aluno meu, porque quando ele entrou, se eu não me engano, o Simão era da quarta turma. Eu já era assistente voluntário, né? Mas então, o Simonides, o Valdrigue é meu amigo, né? O professor Araújo, o professor Merzel. O professor Merzel era uma pessoa muito fechada, muito circunspecta, mas eu devo bastante para ele também em ensinamentos. Todos, eu sempre me dei bem, graças a Deus, com todo mundo. Nunca tive problema nenhum. O senhor já até comentou no começo também, eu ia te perguntar sobre a mudança. O senhor viveu também isso, quer dizer, do prédio antigo para este prédio atual. Foi. O que mais o senhor lembra que o senhor pode contar daquela fase de mudança, de novidades? Olha, o primeiro fato que me vem à cabeça não tem nada a ver com o espírito da mudança. Foi um fato que aconteceu. Nós tínhamos um fichário, nós tínhamos milhares de diapositivos, de casos, inclusive, raros, né? E a mudança foi feita com caminhões, enfim. E eu me lembro que nós colocamos o nosso fichário na carroceria de um caminhão e alguém colocou os fichários porque eram fichários de gavetinhas, né, desse tamanho assim, que se puxavam.
Alguém colocou com as bocas das gavetinhas para fora. Ele chegou na ponte aí, tinha um buraco, o caminhão. Passou pelo buraco, voltou, metade das gavetinhas caíram no rio. Com todos fechados. Foi um problema sério. Mas aquela época da mudança foi bem difícil. Porque a gente dava aula lá, outras coisas estavam no laboratório aqui, tinha que correr. Foi um problema sério. Mas a mudança até que não provocou os problemas que a gente julgou que fossem acontecer. Até que foi, pelo menos, fora esse, eu perdi metade da... Mesmo porque o professor Bozo, na época, estava nos Estados Unidos. Então, eu estava como responsável. Mas a mudança foi relativamente tranquila, pelo menos da nossa parte, não houve, assim, grandes problemas, não. E quando a gente mudou para cá, havia... Porque lá em cima, lá no prédio antigo, havia só uma sala para nós. Do laboratório, tudo tinha que ser feito ali. Aqui não, aqui já... Então a mudança foi muito boa nesse ponto de vista, né? No resto da mudança não tenho nada para dizer assim. Bem, depois da aposentadoria, o senhor continuou trabalhando como dentista? Fiquei ainda uns 10 anos. Aí me convidaram para lecionar em Araras. Então eu fui lecionar lá Fui para ficar um ano para, digamos assim, arrumar a disciplina de patologia que estava sem ninguém lá. No fim acabei ficando 10. Mas eu fiquei aqui na faculdade ainda ajudando a patologia e depois a radiologia que me pediu para arrumar uma linha de pesquisa ligada à biologia, à radiologia. Lá por 2003, 2004, daí eu parei de uma vez. Quer dizer, mais de 10 anos após a aposentadoria, é isso? Então o senhor trabalhou também na radiologia um pouco, é isso? Não era. Veja bem, eu estava como professor colaborador da patologia, depois de aposentado. Então fiquei ainda, acho que 7, 8 anos. Até que o pessoal todo se formou, então. Aí o professor Frade Bosco, ele falou, olha, eu estou pensando em fundar para pós-graduação uma linha de pesquisa sobre os efeitos da radiação sobre os tecidos normais ou mesmo não normais. Você não quer me ajudar? Ele era muito amigo meu, né? Então eu fiquei prestando assim serviço, não dando aulas para pós-graduação e fazendo pesquisas para os alunos dele. Não na graduação, não. Entendi. Foi isso. Ok. Sua filha é funcionária da FOP, certo? Já tem uma carreira também. Graças ao professor Simonides que arrumou a vaga para ela. Ela trabalhou, começou na secretaria? Ela começou na clínica, né? E a minha filha, modéstia à parte, é muito inteligente, muito... E logo ela foi designada para a chefia lá da prótese, da escolinha lá da prótese. Está lá até hoje. Sim. Senhor Mário, o senhor tem uma história bonita e longa com a faculdade, né? Muito. A minha última pergunta não é tão fácil de responder, mas o senhor vai ficar à vontade. O que a FOP significa, o que ela representa para o senhor, para a sua vida? Tudo. Como eu disse para você aqui, eu cumpri a minha vocação desde aquele teste, né? Sempre me dei bem com todo mundo aqui. Hoje em dia, ainda,
eu às vezes levanto de manhã e as minhas primeiras movimentações é como se eu tivesse que vir para cá. Infelizmente, uma coisa que... Bom, isso é inevitável. Como explicar? Hoje em dia, quando eu entro aqui, eu sinto assim uma mistura de alegria, mas de muita tristeza também, porque metade ou mais da faculdade não me conhece e nem eu conheço o pessoal aqui. Então, conforme o tempo vai passando e a gente se afasta, né, as coisas vão ficando mais estranhas. Não é mais agora a faculdade de quando eu saí. Está bem modificado. Aliás, eu entrei aí, quando eu entrei, encontrei-me com foi funcionária minha, uma menina, e ela estava falando para mim, professor, como mudou, até a frente da faculdade aqui, o saguão aqui fora, mudou de uma vez, não era nada disso. Enfim, está tudo diferente. Mas isso é o tempo, né? Então eu sinto um pouco desse jeito, mas essa faculdade, eu acredito que para todos que lecionaram aqui, foi uma coisa especial. Eu não consigo imaginar a minha vida fora daqui. Sinceramente, eu não consigo. Até outro dia houve aí uma confraternização da 35ª turma, da qual eu fui o paraninfo. E confesso, emocionou, gente. Emocionou todo mundo. Mas enquanto a gente estiver vivo, de vez em quando a gente aparece por aqui, mesmo que não nos conheçam mais. Professor, desculpa fazer mais uma pergunta, Pode? mas é que infelizmente a comunidade não tem mais o contato com o professor Usberti. E o senhor, né, vocês têm um parentesco, não é isso? Eu queria, Ele é meu cunhado, ele era irmão da minha esposa. como que o senhor descreve, como que ele era? O senhor poderia relatar? O Toninho Osberto, nós chamamos de Toninho, né? Ele... Eu não consigo ver alguém que não tenha gostado dele. Independente de ter sido meu companheiro, meu cunhado, meu amigo. Ele era uma pessoa muito, muito competente. Inclusive, ele foi convidado a ser diretor da Faculdade de Linz. E ele esteve lá durante muito tempo. Ele foi o diretor lá, ele arrumou aquela faculdade, que pertence à Unimep. Ele era o chefe da odontopediatria. E uma coisa que a mim me marcou muito foi quando o professor Vidal me pediu para buscar algumas pessoas para fazer, eu contei para você que eu trouxe o Ábel, o Oreste, o Rodrigo. A primeira pessoa que eu fui buscar foi o meu cunhado, né? Sabe e aquele tempo não era fácil ser convidado para ser professor. Eu falei para ele, Toninho, o professor Vidal está pedindo, tá, você quer trabalhar conosco? Ele falou, não é a minha área, eu não vou lá para não... Depois ele foi convidado a fazer parte da pediatria, mas ele não quis, e seria uma oportunidade excelente, né? Recém-formado. Ele falou, não vou porque não é a minha área, eu não vou ficar bem. Era coisa... Mas ele era muito boa pessoa, muito boa pessoa. Faleceu de uma forma inexplicável para mim até hoje. Ele fez um check-up, né? O médico falou, as suas coronárias estão obstruídas em 60%. Eu recomendo que
você seja operado. E ele não me falou isso daí. Eu só soube que ele ia ser operado quando já estava tudo marcado. Eu teria procurado uma segunda opinião, né? Foi operado e a filha dele, a minha sobrinha, me ligou e falou, olha, ele acabou de ser operado, foi tudo bem, está tudo em ordem. Falei, graças a Deus. Meia hora depois ela liga para mim e diz que ele tinha falecido. Saiu na época uma conversa que eu não sei se tem base ou não, que lhe aplicaram uma substância lá, um medicamento, que em 1% dos casos provoca alergia e morte. Não sei se é verdade ou não. Difícil, essas coisas são. Mas foi uma pena. Ele era um excelente professor. É, a vida, né? Fora isso, eu não sei se você tem mais alguma coisa. O senhor quer deixar algum outro depoimento? Lembrou de alguma história, alguma informação? Não, eu só digo que a patologia sempre primou por aquilo que eu disse para você, por produzir pesquisa. Eu acredito que até hoje é a disciplina que mais produz pesquisas internacionais em revistas, né? Então todos nós, na minha época, todos nós passamos uma época fora do país, aperfeiçoando muita coisa. O Bozo ficou nos Estados Unidos na época, eu fui à França outra época, e o Osley, que hoje é não sei se ele se aposentou já, mas está aqui. Está aqui. Ele foi aluno nosso. O Osley foi para a Inglaterra. E o pessoal da patologia continua fazendo isso, né? Então, eu acho isso muito importante para quem, principalmente em tempo integral, não só a patologia, toda a área da anatomia, da histologia também sempre primou por isso. E algumas outras. Mas, de qualquer forma, eu li outro dia que a nossa faculdade é uma das primeiras, se não a primeira do Brasil. E isso, embora esteja afastado já há muito tempo, significa que nós conseguimos deixar uma descendência na nossa atividade que continua, graças a Deus, até hoje. É um orgulho ter pertencido a essa faculdade. Professor Visioli, parabéns pela sua trajetória, pela sua história de vida, pelo até o legado que o senhor deixou, e o senhor viu, os frutos estão aí, tá? Parabéns. Obrigado pelo depoimento, tá? Disponho.